Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, aqui a nossa palestra, a última palestra do 15º aniversário da nossa casa. E com grande alegria receber a nossa irmã Adriana Paula, que vai nos falar sobre a paz no mundo hoje. E também agradecer a participação dela, de já, e de todos os que já passaram, desde o primeiro dia, com a nossa irmã Rosiane, no segundo, Igor Linhares, na terceira, quinta, que foi com a nossa irmã Aureni Alves, e hoje com a nossa irmã Adriana Paula. E agora nós vamos pedir a nossa irmã Zélia para cantar. E depois nós passamos para fazer a nossa prece e depois passar para a Adriana. Boa noite a todos. Então vamos começar. Pode começar, Zélia. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos essa noite lenitivo a sua dor, como bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Pronto. Mais outra ou só essa mesmo? Que nós já entramos atrás. É, só essa. Sim, isso. É, exatamente. Agora nós vamos nos harmonizar e para fazer a nossa prece e começar os trabalhos desta noite. Jesus, mestre amado, espiritualidade amiga, mentor espiritual da nossa casa, Felipe Martins, o mentor espiritual deste trabalho. Gratidão, gratidão por mais 25 anos de trabalho da nossa casa, 25 anos de assistência de toda a espiritualidade, voltado para esses trabalhos da Casa Felipe Martins, que nós possamos estar sempre em sintonia com o Pai Maior e todos os trabalhos do bem, todos os mentores que trabalham em harmonia
para dar sustentação a todos os trabalhos da nossa casa. E agora nós pedimos a permissão para dar início à nossa palestra desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E com a palavra, nossa irmã Adriana Paula, que vai nos falar sobre a paz no mundo. Está com você, Adriana. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela recepção. Adriana? Oi? Estão me ouvindo? Pronto. Queria agradecer por estar aqui nesse momento tão festivo, né? Agradecer por estar compartilhando com vocês a alegria. Não é toda casa que consegue chegar aos 25 anos, né, de trabalho, de tarefa, então é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui comemorando esse momento com vocês. É um momento muito especial. Em algum lugar da minha vida, em algum momento eu ouvi ou eu li, né, que a espiritualidade, eu acho que foi um dos textos do André Luiz, que a espiritualidade ela passa em média 20 anos acompanhando uma casa para saber da seriedade do trabalho. Né? São em torno de 20 anos para saber da seriedade. E se essa casa já tem 25, ela já passou no teste. Bom, nós vamos falar sobre a paz no mundo, né? E quando a gente pensa em paz no mundo, especialmente quando a gente olha para o planeta que a gente está vivendo hoje, para os dias muito desafiadores que todos nós temos atravessado, especialmente com todos os conflitos que a gente vem assistindo no planeta, a gente fica se perguntando que paz é essa? De que paz é que nós estamos falando? Mas a gente aprende com Cristo, através da doutrina espírita, que revive o seu evangelho, que essa paz no mundo, ela precisa começar no mundo íntimo. A paz que nós buscamos do lado de fora, essa paz exterior, ela precisa ser construída dentro de cada um de nós. Não existe paz do lado de fora, se dentro de nós os conflitos ainda nos afligem, nos irritam, nos impacientam. E tem uma outra palavra que é irmã, né? Quase gêmea, da palavra paz, que é a paciência. Para a construção da paz, é necessário o desenvolvimento da virtude da paciência, porque a paciência é a ciência da paz. A gente não constrói absolutamente nada sem a paciência, sem a tolerância. É tanto que o Evangelho nos recomenda, se não estou enganada, a irmã Rosália que nos diz que nós precisamos aprender a nos tolerar, a nos suportar uns aos outros, enquanto ainda não aprendemos a nos amar. Porque o amor é o ápice do sentimento, o amor é o último degrau da escalada. Esse amor universal que a gente às vezes prega de maneira equivocada, esse amor fraternal é o último degrau da nossa escalada evolutiva aqui no planeta de expiações e de provas, que vai passar por de regeneração e assim sucessivamente. É o último degrau da escalada apresentado por Lázaro lá no capítulo 11, item 8. Essa caminhada progressiva, nós precisamos aprender a nos tolerar uns aos outros. E a irmã Rosália disse que é a coisa que nós menos fazemos. Porque quando nós não trazemos a paz dentro de nós, quando nós não exercitamos essa ciência da paz, quando nós não aprendemos a colocar a aguinha da paz na boca, como o Chico Xavier ensinou, é muito fácil estabelecer o conflito. É muito fácil estabelecer a malquerença. É muito fácil estabelecer a maledicência. É muito fácil estabelecer o azedume, né, a crítica, a antipatia, quando nós não aprendemos a tolerar uns aos outros os espinhos que todos nós carregamos, né? Tem uma lenda, né, dos porcos espinhos, que eu acho que quase todo mundo conhece. Eles estavam vivendo um inverno extremamente rigoroso, muita neve, eles nunca tinham enfrentado tanta neve, e eles decidiram então se juntar, porque se juntando coladinhos nos outros, eles tinham maior probabilidade de sobreviver ao frio extremo por causa do calor. Só que alguns não suportavam as alfinetadas uns dos outros e resolveram se afastar, porque os espinhos doíam. Quando a gente se aproxima muito de alguém, quando a gente se aproxima muito das pessoas, é muito natural
carregando os espinhos que nós carregamos, é muito natural que a gente alfinete uns aos outros. Isso é a coisa mais natural de acontecer. A gente vai se alfinetando uns aos outros. E se a gente não suporta essas alfinetadas, a gente não sobrevive, como os porcos espinhos que se afastaram da manada, acabaram morrendo congelados. Porque nós necessitamos aprender a conviver com os espinhos dos outros no processo de construção da paz. Da mesma maneira que nós precisamos que os outros convivam com os nossos espinhos, com as nossas deficiências, né, com essa bagagem de imperfeições que nós ainda trazemos. Por isso que Paulo aconselha aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13, ele aconselha, ele relembra, ele ensina, tenhamos paz, né? Ele diz, tende paz entre vós. Ter paz entre nós significa respeitar o limite do outro, estabelecer um limite para nós mesmos. Quando nós não respeitamos o limite alheio e nem estabelecemos um limite para nós mesmos, é muito fácil a gente começar um processo de crítica com relação ao outro, uma crítica azeda, uma crítica que não constrói, uma crítica que não educa, porque a gente só olha o defeito. Do mesmo modo como quando a gente não estabelece um limite para nós mesmos, é muito fácil os outros nos machucarem. E, consequentemente, nós perdermos essa pseudo paz que nós ainda não conseguimos construir. Porque todos nós sabemos quais são os nossos limites. E na convivência social, na convivência em grupo, na convivência em família, a gente precisa deixar muito claro, olha, eu só consigo até aqui. Não adianta você forçar a barra, não adianta você esperar de mim mais do que isso, porque, por enquanto, eu só consigo até esse limite. Por enquanto, eu só consigo até aqui. Quando a gente começa a estabelecer essas relações mais francas, mais verdadeiras, nós vamos nos libertando das amarras da irritação, do aborrecimento, do melindre e, consequentemente, vamos criando uma paz interior que irá propiciar uma paz externa. Porque a paz que nós esperamos para o mundo, como diz a música, né, do Nando Cordel, começa em mim. Começa em mim. A paz que eu espero do mundo, né, aquela paz que Jesus anunciou, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Não é a paz que o mundo dá. Por quê? Porque é uma paz construída de dentro para fora. De dentro para fora. E como nós somos criaturas diversas, graças a Deus somos todos diferentes uns dos outros. Graças a Deus temos as nossas dissemelhanças. Nós somos semelhantes, nós não somos iguais. É só no direito, que a gente é só perante a lei que a gente é igual. Mas na realidade nós somos semelhantes. Tanto que a gente aprende com o próprio Cristo, né? E aprendemos com toda a tradição judaico-cristã que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos semelhantes uns com os outros, mas não somos iguais. E nós teríamos um mundo mais pacífico, nós teríamos um mundo menos violento se nós atentássemos para o fato de que a nossa semelhança delimita para cada um de nós um território, um modo de ser, um modo de agir que merece, que deveria ser respeitado. E que muitas vezes a gente não respeita. O Evangelho de Jesus inteiro, todo o Evangelho do Cristo, é um discurso de não violência. Tanto que recentemente eu fiz uma palestra justamente sobre isso, o Evangelho de Jesus e a não violência. O Evangelho dele inteiro é um Evangelho de não violência. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malcolm, ele vai lá e diz, embainha a tua espada, Pedro. Quem mata pela espada perecerá. Dando uma aula ali para ele, magnífica, em uma frase da lei de causa e efeito. Em vários momentos, ele retalha a violência. Quando ameaçam apedrejar a mulher pega em adultério, ele diz, né, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tratando de lembrar cada um de nós que nós só agimos com violência, nós só agimos de maneira truculenta quando nós percebemos no outro
aquilo que não reconhecemos em nós e que nós carregamos. Porque todos aqueles que lançaram pedras em Maria Madalena, todos aqueles que estavam de pedras na mão para apedrejá-la, carregavam as suas deficiências, carregavam a sua mochila existencial, carregavam os seus equívocos, mas como não assumem, é mais fácil jogar pedra no outro. A Joana de Ângeles, no livro Sem Consciente, no livro Momentos de Saúde e Consciência e no livro Jesus e Atualidade, essas 3 obras, ela vai falar de como nós vivemos um processo de perturbação íntima, de a falta de paz, de ausência de paz, porque não reconhecemos quem nós somos, não olhamos para nós como nós somos verdadeiramente, e geralmente, por não nos enxergarmos, nós projetamos no outro, o outro vira um espelho, projetamos no outro aquilo que em verdade está dentro de nós. Então, quando eu começo a apontar demais o defeito alheio, a falar demais de uma deficiência de uma determinada pessoa, a apontar demais um suposto defeito de alguém, na realidade eu estou falando muito mais de mim do que daquela criatura, né? Eu estou falando muito mais de mim do que dela. Por quê? Porque eu estou num processo de projeção. E é uma projeção inconsciente. Se a gente sabe disso, e a coisa mais maravilhosa da doutrina espírita é isso, ela nos dá essas ferramentas para a gente pensar. Bom, eu aprendi com a Joana de Ângeles que à medida em que eu vou projetando no outro, falando do outro, falando mal do outro, é porque tem uma coisa errada comigo. Então, deixa eu olhar aqui para mim e ver o que é que tem naquela pessoa que incomoda tanto em mim para eu saber se não está em mim. Se não sou eu que carrego. E aí eu não assumo, não admito, e é mais fácil jogar no outro, porque a culpa é minha, né? Eu jogo, eu ponho em quem eu quiser, né? Tem até um meme que diz isso: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, às vezes, a gente não se dá conta disso. E é nesse processo de ausência de autoconhecimento, de não se perceber que nós vamos construindo um mundo muito violento ao redor dos nossos passos. Um mundo da agressividade, aquele mundo que muitas vezes ensombreado, né, pelas nossas próprias sombras, acaba trazendo para junto de nós episódios de violência, porque nós sabemos que é a vibração que atrai. É a nossa vibração que atrai. Aí eu lembro de um amigo meu, que há um tempo atrás, ele disse que não sabia que se ele tivesse num estacionamento, tivesse 100 carros estacionados, era o dele que ia ser riscado. Era o dele que iam bater, que iam amassar. Era o dele que iam roubar. E ele disse que não conseguia entender. E eu perguntei para ele, observa o seu dia a dia, né? Porque a gente geralmente atrai para junto da gente aquilo que a gente está vibrando. Então, observe, verifique se você não está agindo de maneira agressiva, né, estúpida, ou se você não tem um excesso de apego a esse automóvel, se não é o automóvel que te conduz, ao invés de ser você quem conduz o automóvel, porque tem gente que não tem o carro é que tem a pessoa. Ninguém entra sem bater os pés, menino não entra comendo sorvete, não entra comendo picolé, não derrama pipoca, não pode carregar o cachorro dentro do carro, é um negócio, né? Porque o carro tem a pessoa, não é a pessoa que tem o carro. Então, eles começam a observar, né? E aí, a esposa dele estava do meu lado e disse assim, Adriana, ele só entra dentro de casa batendo porta. Ele já disse para ele, qualquer hora dessa cai as paredes lá de casa, porque toda porta ele bate. Ele vai pegar as coisas, se ele tiver mal-humorado, tudo ele joga. Eu digo, meu irmão, então é realmente, você está atraindo essas coisas para a sua vida. Então, se a gente começa a perceber a nossa conduta, faz o exercício que Santo Agostinho recomenda na questão 909, se a gente começa a construir em torno de nós um clima de paz, essa paz nos alcança. Mas se a gente tem o hábito de esbravejar por qualquer coisa, de se irritar por qualquer coisa, de só fazer as coisas de cara amarrada, de cara feia, de má vontade, de reclamar por tudo, né? Porque tem o resmungão, aquele que tem a doença do resmungo, né? Resmunga por tudo, reclama de tudo, né? Se queixa de tudo, vai fazer, mas vai fazer resmungando, né? Então, é muito comum construir em torno de nós um clima que não propicia essa paz. Como é que eu quero proporcionar paz para minha família se eu vivo irritado, se eu vivo aborrecido, se eu não tenho tolerância com absolutamente nada, né? Se eu não respeito o limite das pessoas que convivem comigo, se eu não olho com empatia para aquela pessoa que está
ao meu lado, especialmente as pessoas que estão mais perto de mim, né? Porque, gente, infelizmente nós fomos educados, a maioria de nós foi educada em famílias muito machistas, muito severas, e nós aprendemos que educar estava ligado à severidade, né? A pulso firme, e em muitos momentos nós fomos replicando esse modelo de educação. Mas nós não aprendemos, por exemplo, a fazer solicitações. A gente não solicita das pessoas, a gente manda. Pega ali aquele negócio para mim, vai buscar aquilo ali para mim, né? A gente manda, a gente não solicita, porque é muito diferente você fazer uma solicitação e você emitir um mandato, né? Pega, faz isso, você tem que fazer isso. É muito diferente, é muito diferente. E isso influencia absolutamente na paz que nós desejamos, tanto dentro do nosso lar, quanto nas instituições em que nós estamos. Uma coisa é você chegar em casa, encontrar a casa toda revirada, de perna para o ar, chinelo, jogado no meio da sala, tênis esquecido na entrada da casa, uma toalha molhada em cima da cama, e você chega em casa, eu não acredito que vocês reviraram essa casa de perna para o ar. Eu não acredito que essa casa está nessa situação. Eu quero ver o que vai ser de vocês quando eu morrer, que vocês não tiverem mais mãe, que eu não estiver aqui, que eu não vou viver a vida toda. Eu não aguento mais isso aqui. E aí se tranca no quarto, chateado, aborrecido. Fica todo mundo aborrecido em casa, os meninos ficam tudo ali jururu, sem saber o que fazer, se fala, não fala. O marido já fica meio assim ressabiado. Será que eu digo alguma coisa? Não digo. E aí você se tranca no quarto e fica lá zangado, porque as coisas estão tudo bagunçadas. Você tem uma necessidade. É notório que você tem uma necessidade de ver a casa organizada, de ver a casa arrumada, de ver a casa com as coisas nos devidos lugares. É uma necessidade sua que não está sendo atendida. Mas o discurso da agressividade não vai resolver isso. Se você chegar em casa, vão achar que você está doida, mas se você chegar em casa, vem aqui todo mundo, encosta aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo como é que está essa casa? Tem jogado de um lado, toalha jogada do outro, as louças, 3 dias louça na pia, parece que tem 3 dias que não se lava a louça nessa casa. Olha a situação que está essa casa. Eu preciso que vocês arrumem essa casa, porque eu passo o dia todo fora de casa trabalhando. Eu tenho a necessidade de ver isso aqui organizado, minimamente arrumado. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Quando vocês estiverem sem fazer nada, desocupado, tiver terminado as atividades de vocês, organizem a casa, pelo menos antes de eu chegar, para não chegar aqui e não me aborrecer tanto. É muito diferente. Né? O marido vai achar que você enlouqueceu, os filhos vão achar que você está doida, tem que internar, mas é um processo, é fazer uma solicitação, porque sabe qual é o maior gatilho dos nossos processos de irritabilidade que colabora para a não paz, a não pacificação dentro dos nossos lares e dentro das nossas instituições? O maior gatilho é uma necessidade não atendida. Todos nós carregamos necessidades, e quando elas não são atendidas, nós nos irritamos, nós nos aborrecemos, nós nos estressamos e a gente acaba trazendo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa instituição, um clima de tensão, né? Um clima de pré-guerra, tá? Aquele negócio tenso, parece que vai ser declarada a Terceira Guerra Mundial, porque há uma necessidade nossa que não foi atendida. Quando essa necessidade não foi atendida, e eu não estou falando necessidade no sentido de desejo, né, de birra, né, não é isso. Necessidade no sentido de que, para que as coisas andem bem, para que as coisas se encaminhem da melhor maneira, para que as coisas aconteçam da melhor forma, a gente tem aquela necessidade. E quando ela não é atendida, a gente se irrita, a gente se aborrece e começa aí o processo da paz. Isso aqui não é a Adriana que está criando ou que está inventando, não. A gente tem um estudo do Marshall Rosenberg chamado Comunicação Não Violenta. E quando ele fala de comunicação não violenta, ele diz que a paz, a construção da paz começa primeiro pelo nosso próprio discurso, que é o modo como nós falamos, é a maneira como nós falamos com as pessoas, de um modo geral, que influenciam, que impactam diretamente nesse clima de não violência dentro da nossa casa ou dentro das nossas instituições.
Você pode estar muito aborrecido, muito irritado, porque uma determinada necessidade na sua casa não foi atendida. Vamos supor que era chegar em casa e encontrar a casa organizada. E você chega em casa e vê a casa aquela bagunça. Essa necessidade não foi atendida. Essa necessidade não é só sua. A casa organizada, ela serve de benefício para todos aqueles que convivem naquela casa. A mesma coisa no centro espírita. Tinha uma atividade para ser realizada que não foi realizada a contento porque de repente ocorreu alguns empecilhos e essa atividade não deu para ser realizada. E aí você ficou frustrado ou ficou frustrada com a não realização daquela atividade. Mas ela não vai impactar só a sua vida, não, ela vai impactar a vida de todas aquelas pessoas que estão envolvidas com aquela tarefa, com aquela casa. A irritabilidade vai fazer com que a gente afaste as pessoas, ao invés de agregar. Então, a comunicação não violenta, que é geradora da paz, ela diz que no momento em que uma necessidade sua não for atendida, é necessário dizer. E dizer significa falar, olha, nós tínhamos um acordo, nós tínhamos um plano, a gente tinha um planejamento, nós tínhamos combinado algo entre nós. Isso que foi combinado era uma necessidade da nossa casa, da nossa família, não está sendo realizado. Eu gostaria, e aí quando eu digo eu gostaria, eu mudo completamente o discurso. Eu gostaria de saber como que nós vamos resolver essa situação. E aí a gente chama todo mundo para colaborar na construção da harmonia e da paz daquele ambiente. Porque é muito diferente quando a gente cobra, a gente joga na cara do outro, a gente diz uma piada, né? A gente faz um comentário maldoso, porque isso é gerador de conflito. A paz necessita de um diálogo franco, aberto, amoroso, né? Amoroso. Olha, gente, o Emmanuel era extremamente rígido com o Chico Xavier, todos nós sabemos disso. Ele era muito rígido com o Chico, era uma disciplina de quartel na vida do Chico Xavier, mas o Emmanuel era amoroso com o Chico, mesmo com todo o endurecimento, com toda aquela dureza que ele tinha, ele era amoroso, porque ele necessitava manter aquela disciplina rígida com o Chico, pela tarefa que o Chico tinha para cumprir. Só que nós não somos o Chico Xavier. E o nosso mentor não é o Emmanuel. Né? Nós não temos esse privilégio. Então, ainda não alcançamos o patamar de Chico Xavier, estamos longe, né? Muito longe. Temos aí que viver ainda muito evangelho para chegar no patamar de Chico Xavier. Mas nós já compreendemos qual é a tarefa do evangelho em nossas vidas. É amansar os nossos corações, é amolecer esses nossos corações endurecidos, petrificados durante muito tempo pelo orgulho, né? Porque um dos maiores causadores de conflito em nossas vidas se chama orgulho. É o orgulho que faz com que a gente não aceite a mínima crítica. É o orgulho que faz com que a gente não consiga, de maneira nenhuma, dialogar de forma aberta uns com os outros. Porque outro dia eu estava conversando com um amigo e dizendo, não sei se é porque a gente se acha muito especial, né? Muito especial, e a gente não gosta de ouvir crítica. E a crítica não é apontar defeito. A palavra crítica ela é muito mal interpretada, porque criticar significa analisar, fazer um juízo, né? Olhar ali para aquela situação. Porque uma das coisas que eu aprendi com a comunicação não violenta foi que eu não posso julgar a pessoa. Eu até posso julgar a atitude dela, mas eu não posso julgar aquela pessoa. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de qualquer situação, de um trabalho, de uma circunstância, tem que deixar muito claro: olha, nós estamos aqui avaliando a atividade, não estamos avaliando a pessoa que coordenou a atividade. São coisas que precisam ficar muito bem separadas para que haja paz, não só dentro dos nossos lares, mas paz também nas nossas instituições. No livro Pão Nosso, até com ele aberto aqui no capítulo 65, né, o Emmanuel diz que só é possível respirar num clima de paz perfeito entre criaturas que ainda carregam a ignorância e a belicosidade, né, que dominam a todos nós, criaturas humanas, só é possível respirar num clima de paz quando nós desenvolvemos serenidade interior. Serenidade. Você sabe o que é serenidade? Serenidade é paciência. É a paz
como um exercício cotidiano. E se nós vivemos extremamente acelerados, atropelando tudo, correndo contra o tempo, né? Tem gente que anda assim, não, eu estou atrasada. Não posso, não, eu converso com você na próxima semana porque eu já estou atrasado. A gente vive nesse processo de aceleração o tempo inteiro. Quando a pandemia iniciou, em 2020, a sensação que eu tive, Adriana, a sensação que eu tive é que a gente andava num trem a 300 km por hora e de repente ele deu uma freada. Pá, freou e todo mundo deu aquela sacolejada dentro do trem, parou tudo, né? Ficou todo mundo ali meio perdido depois da sacolejada sem saber o que estava fazendo. E o trem parou, fecharam as portas e ninguém sai. Fica todo mundo ali dentro, trancado. Não vai para canto nenhum. E quando a gente ficou naquele processo de ficar muito tempo dentro de casa, o que parecia? Parecia que a vida estava lenta, que a vida estava se arrastando, que os dias não passavam, que as horas não passavam. E foi assim durante os 6, 7, 8 primeiros meses de pandemia. Até o trânsito parou todo, não tinha ônibus, né? Não tinha ninguém circulando nas cidades, as escolas fecharam. Quando a gente eu via barulho de sirene de ambulância. E era meio que assustador, né? Então, a gente parou, né? Literalmente. Foi o dia em que a Terra parou, como diz a canção do Raul Seixas. A gente teve aquela parada brusca. E aí, quando a gente voltou agora para essa suposta normalidade, que a vida voltou assim, bum, tudo acelerado. Está tudo muito acelerado. Eu não sei vocês, mas o ano passado, de 2021, o ano passou que eu nem vi. E agora, 2022, eu estava olhando outro dia para o calendário, meu Deus, já vai terminar maio. Parece que o tempo está assim, né, voando. Mas não, o tempo é o mesmo tempo, com os mesmos minutos, os mesmos segundos, as mesmas horas, é o mesmo calendário. A questão é que nós estamos extremamente assoberbados de tarefas, de coisas para fazer. Né? Nós estamos acelerados com inúmeras coisas para realizar. E esse processo de aceleramento, ele acaba causando em nós determinados distúrbios, inclusive a irritabilidade. A irritabilidade que gera os conflitos e que acaba transtornando a nossa paz. Por isso que o Emmanuel diz que só é possível paz perfeita se nós temos serenidade interior. Como é que eu faço isso, Adriana? Como eu desenvolvo serenidade interior? A gente tem um monte de mecanismo para isso, porque para eu construir a paz do lado de fora, para eu construir a paz que eu quero lá para a Rússia, para a Ucrânia, para o Oriente Médio, para a Síria, para eu construir a paz que eu desejo para o planeta, para mim, para vocês, para a nossa família, eu preciso começar aqui dentro. Primeira coisa, gente, eu preciso abrir as gavetas da minha alma e tirar lá de dentro tudo aquilo que pode servir como instrumento de perturbação. Eu preciso ir esvaziando as gavetas da minha alma, tirar o ódio, tirar o rancor, tirar o ciúme, tirar o melindre, tirar de dentro da minha alma e tirando pouco a pouco a raiva e me libertando da irritabilidade. Eu preciso ir esvaziando as minhas gavetas. Porque nesse processo de esvaziamento das gavetas, e tirando isso, e pouco a pouco... E como é que eu faço isso, Adriana? Se eu não consigo eliminar pensamento, eu não consigo eliminar meus sentimentos. Não, a gente não elimina pensamento. Pensamento não é uma coisa que você diz assim, eu estou com o vírus da gripe, eu fiquei esses dias ruim, de cama, uns 4 ou 5 dias de febre. Aí eu tomo remédio e o remédio vai pouco a pouco combatendo o vírus da gripe, vai substituindo aquele vírus por células mais saudáveis, mais sadias, né? Com o remédio é fácil, com a gripe é fácil, e com o pensamento, porque o remédio substitui anticorpos doentes por anticorpos saudáveis. E o pensamento, ele elimina, na realidade, né, os anticorpos doentes. E o pensamento, eu não consigo eliminar pensamento. Não consigo. E o que é que eu faço? Eu substituo. Né? Eu substituo. Eu tenho muita mágoa de alguém que me machucou, que me feriu muito, eu começo a rezar por essa pessoa. Mas, Adriana, eu vou rezar por aquela pessoa que me machucou, sim, vai rezar por aquela pessoa que ele machucou. Porque enquanto você estiver com a algema trancada no seu braço, a mágoa,
uma algeminha amarrada no seu braço e a outra algema amarrada no braço da outra pessoa que lhe feriu, porque é isso que a mágoa e o ódio fazem, nos algemam as pessoas, enquanto a gente tiver, a gente não consegue construir essa serenidade íntima. Então a gente vai pouco a pouco, faz um apanhado, né, daquilo que é mais difícil, daquilo que é mais doloroso dentro de você, dentro de mim, eu faço um apanhado disso e vou substituindo. Quais são os pensamentos que eu tenho com mais frequência que me deixam desarmonizados? Quais são os pensamentos que me vêm com mais frequência que tiram a minha paz? Quais são os pensamentos que vêm com mais frequência que acabam me desequilibrando? Eu vou lá e substituo, vou substituindo. Se eu não consigo ainda substituir por um bom pensamento, eu vou criar o hábito da oração. Eu tenho um negócio comigo, né? Quando eu começo a pensar qualquer besteira, eu começo a cantar uma cantiga que eu sabia na minha infância, né? Que é uma Ave Maria cantada. Aí eu começo a cantar. O povo pensa que eu tô ficando doida, né? Naquele momento ali, sim, eu tô lutando, eu e aquele pensamento ruim que tá na minha cabeça, né? Porque a gente não é santo. Então, não posso dizer que eu não tenho um pensamento ruim. Claro que eu tenho, né? Tem gente que me tira do sério, tem gente que me irrita, tem gente que me aborrece. E aí eu já aprendi assim: se a pessoa me irrita e a pessoa me aborrece, o problema é meu, é em mim. A irritação é em mim, o aborrecimento é em mim, então sou eu que tenho que lutar contra ele, não é a outra pessoa. Olha, todas as vezes que a gente diz assim, eu me estressei, olha o me é em mim, gente. Eu me aborreci, eu me irritei, eu me estressei, eu me zanguei. Quando você põe o me, é seu. É seu. E o Marshall Rosenberg fala muito bem disso. Quando a gente começa a compreender isso, a gente vai entrando no exercício da paz, vai entrando no exercício da serenidade, vai construindo essa paz íntima. E aí vai, obviamente, possibilitando paz ao redor dos nossos passos. Por isso que o Emmanuel diz, é necessário serenidade, serenidade interior diante dos nossos próprios conflitos, diante dos conflitos que o mundo nos apresenta. E são muitos, né? Todos os dias a gente tem um leão para enfrentar. Todo dia nós temos desafios a vencer, porque a gente não veio para esse mundo a passeio. Quem está vivendo iludido, que pôs um óculos de ilusão, um óculos escuro, para não enxergar a vida como ela de fato é, não consegue perceber isso e acha que a vida é um mar de rosas. E nós sabemos que não é. A vida é cheia de desafios. E o bonito da vida é isso, é que a gente todo dia tem desafios a vencer. Todo dia esses desafios, eles nos testam e eles nos fazem evoluir, porque é para isso que eles servem, para o nosso processo de aprendizado, para o nosso processo, né, de caminhada na jornada evolutiva. É para isso que servem os nossos desafios. Então, Emmanuel nos diz que cada um de nós, cada mente encarnada, constitui um extenso núcleo de governo espiritual. Olha, isso aqui é tão importante, porque ele diz que cada um de nós é um núcleo de governo espiritual, ou seja, nós governamos a nós mesmos e a todos aqueles que se afinizam conosco. Somos nós quem comandamos. É à medida em que nós vamos vibrando via nossos sentimentos, via nossos pensamentos, nós vamos atraindo para junto de nós outras mentes encarnadas ou desencarnadas que nós teremos que administrar. Por isso que ele chama de governo, tá? Por isso que ele chama de governo espiritual. E aí ele vai dizer aqui mais na frente que nós precisamos, portanto, na construção da paz, além da serenidade interior, dominar nós mesmos, dominar os nossos instintos, dominar os nossos velhos instintos, dominar aquilo que nós ainda trazemos, né, de desafios para a nossa caminhada evolutiva. Portanto, diz ele, que nós possamos construir serenidade em torno dos nossos passos e diante dos conflitos na esfera em que nós nos achamos. Porque, gente, sem a calma e sem a paciência, que está lá no Evangelho, né? Lembra? Está lá no Evangelho. Sem a calma e sem a paciência, que são antídotos, inclusive, contra o suicídio, a calma, a resignação e a paciência. Sem a calma, sem a resignação, sem a paciência, é impossível, diz o benfeitor Emmanuel, observar
e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da verdadeira paz. Então, se a gente quer paz para o mundo, a paz precisa começar dentro da gente. Sem essa paz interior, será impossível levar paz para os círculos em que nós estamos. Então é bom, né, refletir um pouquinho sobre isso, pensar sobre isso, se perguntar como é que anda a minha paz interior? De que maneira tenho lidado com os meus conflitos e desafios internos? De que forma eu tenho transmitido para o mundo a paz que eu desejo para ele? Tá bom? Então fica aqui a nossa reflexão, a nossa conversa. Já me avisaram aí do tempo. Foi uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu ficaria aqui a noite inteira. Muito, muitíssimo obrigada. Bom, nós aqui agradecemos, Adriana, mas nós ainda temos 10 minutos, viu? Agradecemos pela sua fala, muito esclarecedora. E como ainda falta 10 minutos, nós temos oportunidade de alguém quiser fazer um agradecimento, ou tirar alguma dúvida que queira tirar com a Adriana, que nós sabemos que ela tem todo o potencial. E aí, alguém quer fazer? Eu ministrei há algum tempo, tem pouco tempo, foi agora ano passado, na pandemia, acho que para os 5 estados do Nordeste, uma oficina que a gente trata de assistência de pessoas, né, assistência e promoção social das pessoas em situação de vulnerabilidade e comunicação não violenta. Aí a gente acabou estendendo comunicação não violenta e atendimento fraterno, comunicação não violenta e juventude, né, que são 3 oficinas distintas, e depois, futuramente, quem sabe, se eu tiver oportunidade, a gente vai ao Filimpo fazer uma delas presencialmente, tá bom? Muito bom, nós vamos esperar, Adriana. Tá bom, vamos ver essa agenda aí. Quem sabe em agosto eu vou estar de férias, porque agora eu estou em Peripiri, e a gente pode pensar numa data para agosto, tá bom? Tá. A Edna é que é a responsável, mas está aí, está ouvindo. Eu acredito que todos ficaram satisfeitos, né? Com muitas orientações boas nesta palestra. E nós temos a oportunidade agora de ouvir a Zélia cantar mais uma vez. Vamos lá, Zélia. Vamos. Família Felinto, amados de Deus, aqui na terra e no plano espiritual. Parabéns, parabéns, à família do Felinto. Desejamos muita paz
muito amor e muita luz. Com a força de Jesus, nós estamos amparados. Os espíritos de luz estão ao nosso lado. Família de Deus está aqui nesse lugar de caridade, de fé e de oração. Vamos todos reunidos abraçar nossa nação. Parabéns, parabéns à família do Felinto. Desejamos muita paz, muito amor e muita luz. Família de Deus está aqui nesse lugar de caridade, de fé e de oração. Vamos todos reunidos abraçar nossa nação. Parabéns, parabéns à família do Felinto. Desejamos muita paz, muito amor e muita luz. Lararirarirará, 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 larararará. Bom, muito bom. Nós temos que agradecer também a nossa irmã Zélia por esta música e ao nosso irmão Filinto, que é o nosso mentor da nossa casa, e toda a espiritualidade de luz. Mas nesse momento, mais uma vez, agradecemos a você, Adriana, por participar, por estarmos conosco. Gratidão, viu? Por estarmos juntos. E esperamos aí, nem que seja só em agosto, né? Estaremos juntos novamente, presencial, né? Sim. E Muito agora nós obrigada. vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, aos benfeitores espirituais, e por toda esta palestra belíssima, este momento ímpar nas nossas vidas, esse encerramento do nosso aniversário de 25 anos, estamos felizes. Gratidão a toda a espiritualidade, a todos os trabalhadores, e que possamos estar sempre unidos e reunidos para vencer todas as dificuldades. E agora pedimos a permissão para encerrar os trabalhos desta noite com esta fala que nós não vamos esquecer estes ensinamentos e que possamos exercitá-las na nossa prática diária, na nossa vivência que é tão necessária. E agora pedimos a permissão para encerrar, que assim seja, graças a Deus. Então, ainda temos 2 minutos. Ficamos felizes, né, por todo este momento. Eu sei que a Adriana ainda tinha muito a nos falar, mas o que foi falado foi muito importante, Adriana. Muito bem. Ficou realmente o ensinamento desse aprendizado e a gratidão. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Precisando, estamos aqui. Um beijo no coração. Boa noite, gente. Muito obrigada, Adriana. E um abraço para todos. Boa noite, beijo, gratidão. Boa noite. Boa noite. Ótima noite. Boa noite a todos.
Tchau.